Dizem que a confiança é como um espelho, uma vez partido, nunca mais reflete a mesma imagem. Eu acreditava ter o casamento perfeito, uma vida blindada contra o fracasso, até que um simples talão de gasolina, esquecido no porta-luvas, desmontou a minha realidade. A minha mulher, a Inês, jurava que o seu novo vício era o ginásio, mas os quilômetros não mentem e a intuição de um analista de risco também não. Em vez de gritar, calei-me. Em vez de chorar, planeei. O que descobri não foi apenas uma traição vulgar, mas um esquema humilhante que acontecia debaixo do meu nariz. Ela achava que estava a jogar sozinha, mas esqueceu-se de que eu nunca entro num jogo para perder. Sempre me orgulhei da minha capacidade de ler padrões. Na minha profissão, analisar riscos e prever colapsos financeiros exige uma mente fria, capaz de detectar a mais pequena anomalia num mar de dados. Ironia do destino ou cegueira seletiva, falhei redondamente na análise do meu próprio lar. A Inês e eu vivíamos o que muitos chamariam de sonho português, um apartamento espaçoso nas avenidas novas, estabilidade financeira e uma cumplicidade que eu julgava inabalável. Quando ela decidiu deixar a carreira estressante no marketing para se focar no bem-estar pessoal, apoiei-a incondicionalmente. Parecia o passo lógico para quem procurava equilíbrio. A mudança começou de forma sutil, quase imperceptível, como uma fenda numa barragem que ninguém vigia. A inscrição no Clube Elite, um dos ginásios mais exclusivos de Lisboa, tornou-se o centro do universo dela. A transformação física foi inegável e rápida, o corpo dela ganhou uma definição atlética e a sua confiança disparou. Inicialmente, senti-me vaidoso ao ver os olhares de admiração que ela traria nos jantares de amigos, elogiando a sua nova forma. Mas essa metamorfose trouxe consigo uma sombra que eu demorei demasiado tempo a reconhecer. O telemóvel, antes atirado despreocupadamente sobre o sofá, passou a ser uma extensão do seu braço, sempre com o ecrã virado para baixo ou bloqueado com novas senhas. O afastamento emocional foi mais cortante do que qualquer discussão. A intimidade, que outrora fluía com naturalidade, tornou-se mecânica, uma obrigação cumprida com pressa e sem alma. As recusas para os nossos jantares favoritos multiplicaram-se, sempre justificadas por uma exaustão física que, curiosamente, não a impedia de passar horas a fio a treinar. O guarda-roupa dela também mudou drasticamente, enchendo-se de conjuntos desportivos de marcas de luxo, com preços que fariam qualquer pessoa sensata hesitar. Ela justificava cada compra como um investimento na sua motivação, mas eu começava a sentir que aquele investimento tinha outro destinatário. A confirmação dos meus receios não surgiu num momento dramático de novela, mas numa tarde banal de limpezas. Ao aspirar o carro dela, um gesto de cuidado que sempre tive, encontrei um pequeno pedaço de papel amarrotado entre o banco e a consola central. Era um talão de abastecimento. A data coincidia com uma sexta-feira recente, um dia em que ela supostamente passará a tarde inteira em aulas de spinning. O problema não era o valor ou a hora, mas a localização, uma bomba de gasolina em Oeiras, numa zona puramente residencial, a quilômetros de distância do ginásio no centro de Lisboa. O meu cérebro analítico entrou imediatamente em sobreaquecimento, cruzando dados, tempos e distâncias. Não havia qualquer razão lógica para ela estar ali. Fiquei sentado no lugar do condutor, com aquele papel a queimar minha mão, a sentir o coração a bater descompassado contra as costelas. A negação tentou instalar-se, sugerindo desvios de trânsito ou boleias amigas, mas a lógica esmagou essas hipóteses. Havia um padrão. As sextas-feiras longas, o cansaço simulado, o brilho febril nos olhos dela que não era para mim. Naquele momento, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não a confrontei. Não exigi explicações que sabia serem mentiras ensaiadas. Engoli a bílis, guardei o talão e decidi que precisava de certeza absoluta antes de destruir o mundo que construímos. No dia seguinte, contactei uma agência de investigação privada recomendada por um colega da área jurídica. O processo foi clínico e desprovido de emoção. Como se estivesse a encomendar uma auditoria a uma empresa falida. O detetive, um homem de poucas palavras e eficiência brutal, aceitou o caso e delineou um plano de vigilância para as 2 semanas seguintes. O custo era elevado, mas a verdade não tem preço. O que se seguiu foi uma tortura psicológica que não desejo ao meu pior inimigo.
Tive de manter a máscara de marido dedicado, ouvindo as histórias dela sobre treinos intensos e dores musculares, enquanto meu estômago se revirava de nojo. Cada sorriso que ela me dirigia parecia uma facada, cada vez que ela saía de casa com aquele saco de desporto ao ombro, eu tinha de me conter para não a seguir eu mesmo. A espera consumiu-me. Trabalhei mecanicamente, respondendo a e-mails e participando em reuniões sem reter uma única palavra. A minha mente estava sempre focada no telemóvel, aguardando o veredito final. Quando a notificação do e-mail do detetive finalmente iluminou o ecrã, senti um misto de terror e alívio. Estava sozinho em casa. Abri o ficheiro com a mão trêmula, mas com a determinação de quem vai arrancar um penso rápido. O relatório era meticuloso, uma autópsia do meu casamento em formato PDF. As fotos, de alta resolução, não deixavam margem para dúvidas ou interpretações benevolentes. Lá estava ela. Não no ginásio, mas a estacionar numa rua tranquila de moradias em Oeiras. O portão de uma garagem cinzenta abria-se para receber e fechava-se logo de seguida, engolindo o carro e a minha dignidade. Os registros horários mostravam que ela permanecia no interior daquela casa durante horas, sempre às sextas-feiras. Mas o golpe de misericórdia foi a identificação do proprietário. Tiago, um personal trainer, do mesmo ginásio, mais novo, com um perfil de redes sociais repleto de fotos em tronco nu e frases motivacionais vazias. As imagens captadas pelo detetive mostravam a Inês a sair daquela casa com o cabelo molhado, um sorriso relaxado e uma cumplicidade no olhar ao despedir-se dele à porta que eu já não via há anos. Fechei o computador com uma calma gélida. A tristeza deu lugar a uma fúria fria e calculista. Ela não ia apenas sair da minha vida, ela ia ser expulsa com a mesma precisão com que planeou enganar-me. Decidi que não bastaria confrontá-la com provas. A Inês precisava de sentir a mesma vertigem, o mesmo pânico de ser apanhada em flagrante, sem escapatória possível. Passei a semana seguinte a representar o papel de marido distraído e ocupado, enquanto o meu cérebro funcionava como um processador de informações a alta velocidade. Memorizei cada detalhe do relatório, estudei os horários dela como quem analisa um balanço financeiro antes de uma auditoria decisiva. O padrão era claro e previsível: todas as sextas-feiras, saída por volta das 9h30, regresso ao meio da tarde com o cabelo impecável e aquele ar relaxado de quem acabou de passar horas no spa. O Tiago devia ser eficiente no que quer que fizesse lá dentro. Durante essa semana, mantive um registro obsessivo de tudo. Anotei as mentiras dela numa folha digital encriptada, cruzei os dados bancários com as compras que alegava serem para o ginásio, verifiquei o histórico de mensagens apagadas através de um software de recuperação instalado discretamente no portátil partilhado. Cada camada revelava mais podridão. Conversas com amigas onde se gabava das sessões privadas com o personal trainer, emojis dúbios trocados nas redes sociais, fotografias dela naquele ginásio que coincidiam com as horas em que o relatório provava que estava em Oeiras. A disfarçatez era impressionante. A Inês não tinha apenas uma aventura, ela tinha construído uma vida paralela completa, com narrativa própria e uma plateia de cúmplices que achavam tudo libertador. Cheguei a ponderar confrontá-la de forma civilizada, propor uma separação amigável. Mas sempre que essa hipótese surgia, lembrava-me das noites em que a ouvi rir ao telemóvel enquanto eu acabava de lavar a louça do jantar, das manhãs em que ela saía perfumada enquanto eu trabalhava remotamente para manter o estilo de vida dela. A raiva transformou-se numa determinação fria e implacável. Ela ia aprender que enganar um analista de risco tem consequências mensuráveis e devastadoras. Na quinta-feira à noite, fingi interesse genuíno quando ela mencionou que teria uma avaliação física prolongada no dia seguinte. Respondi que achava fantástico seu empenho e até sugeri que poderíamos jantar fora para celebrar os seus progressos. O sorriso dela foi luminoso e completamente falso. Nessa noite, mal consegui fechar os olhos. Não por tristeza, mas por antecipação. O xadrez estava montado e faltava apenas executar o checkmate. Acordei com uma clareza mental absoluta. Observei-a preparar-se, escolher meticulosamente a roupa desportiva cara, aplicar maquilhagem leve que realçava os traços sem parecer excessiva. Cada gesto dela era calculado, não para mim, mas para ele.
Despedimo-nos com um beijo superficial na bochecha e ela saiu com aquele ar confiante de quem controla perfeitamente a própria mentira. Esperei 15 minutos, o tempo exato para ela chegar ao final da avenida, e peguei nas chaves do carro. Segui o percurso já memorizado até Oeiras, mantendo sempre uma distância segura. Vi entrar na rua tranquila, estacionar em frente à moradia cinzenta e aguardar que o portão da garagem se abrisse. A cena desenrolou-se exatamente como nas fotografias do relatório. Assim que o portão se fechou, estacionei 3 casas mais abaixo e desliguei o motor. O meu coração batia acelerado, mas a mente estava gelada. Peguei no telemóvel e marquei o número dela. 3 toques até atender, a voz ligeiramente ofegante, fingindo normalidade. Mantive um tom casual e carinhoso ao dizer que tinha terminado as reuniões mais cedo e que estava a caminho do ginásio para ir buscar, sugerindo almoçarmos juntos. A pausa que se seguiu foi deliciosa. Conseguia quase ouvir os neurônios dela entrar em pânico, a calcular distâncias e tempos, a procurar desesperadamente uma desculpa credível. Ela tentou dissuadir-me, alegando que ainda demoraria bastante. Respondi com falsa descontração que não havia problema, que já estava mesmo à porta do clube à espera dela. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Depois, a voz dela subiu ligeiramente de tom, tensa e nervosa, perguntando se eu estava mesmo ali naquele momento. Confirmei com entusiasmo fingido e acrescentei que podia vê-la sair a qualquer momento. Foi então que soltei a bomba final. Disse-lhe para não se preocupar, que ficaria ali estacionado o tempo que fosse necessário, totalmente disponível. Desliguei antes que ela pudesse responder. Queria que ela sentisse o peso esmagador da armadilha fechar-se. Fiquei a observar a porta da moradia com uma concentração cirúrgica. Passaram-se minutos eternos até que a porta se abriu bruscamente e a Inês saiu apressada, ajeitando a roupa e olhando freneticamente para os lados. A expressão dela era uma mistura perfeita de terror e confusão. Saí calmamente do carro e caminhei em direção a ela. Quando os nossos olhos se cruzaram, vi o exato momento em que a realidade a atingiu como um comboio desgovernado. Estava ali, na rua dele, sem qualquer possibilidade de negar ou inventar mais uma mentira. A Inês ficou paralisada no passeio, os olhos arregalados numa expressão de puro terror. Aproximei-me devagar, segurando o envelope que continha o relatório completo. Não precisei de gritar nem fazer uma cena dramática. A minha presença ali, naquela rua específica, era mais eloquente do que qualquer acusação verbalizada. Estendi-lhe algumas das fotografias sem dizer palavra. Ela pegou-as com mãos trêmulas e o rosto perdeu toda a cor à medida que reconhecia cada imagem, o carro dela entrar na garagem, a saída horas depois com o cabelo molhado, os abraços à porta. A respiração dela tornou-se irregular e as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Nesse momento, a porta da moradia abriu-se novamente e o Tiago apareceu, sem camisa e com uma expressão confusa ao deparar-se com a cena na rua. Virei-me para ele com uma calma glacial. O rapaz era mais novo, esculpido como uma estátua de ginásio, mas completamente despreparado para a situação. Tentou balbuciar uma desculpa patética sobre não saber que ela era casada, apontando para a ausência do anel na mão esquerda dela. Olhei para a mão da Inês e confirmei que ela removia a aliança antes de entrar. Esse detalhe, aparentemente pequeno, foi mais doloroso do que todo o resto. Ela não só me traía como planeava meticulosamente cada aspecto da mentira. Peguei no envelope e retirei mais documentos, extratos bancários que destacavam as compras suspeitas, capturas de ecrã de mensagens trocadas entre eles nas redes sociais com um nível de intimidade que ultrapassava qualquer relação profissional, até o maldito talão de gasolina que desencadeou toda a investigação. Estendi tudo a Inês como quem apresenta provas num tribunal. Ela tentou tocar-me o braço, implorando que fossemos para casa conversar, que podia explicar tudo, que tinha cometido um erro terrível mas que ainda me amava. As palavras saíam atropeladas, entrecortadas por soluços que poderiam parecer genuínos se eu não estivesse completamente anestesiado emocionalmente. Afastei-me do contato físico dela como se fosse tóxico. Informei-a friamente que não haveria conversas nem tentativas de reconciliação. Os meus advogados já tinham sido contratados desde o dia anterior e os documentos de divórcio estariam prontos na semana seguinte.
Vi o pânico instalar-se definitivamente no olhar dela quando mencionei que todas as contas conjuntas tinham sido bloqueadas naquela manhã. Apenas deixará disponível uma quantia limitada para ela subsistir enquanto o processo legal decorria, mas os cartões de crédito sem limite, as compras compulsivas de roupa desportiva de luxo, tudo isso tinha acabado de forma abrupta e definitiva. A Inês tentou argumentar que metade de tudo era dela por direito, que tínhamos construído aquela vida juntos. A ingenuidade dela era quase cômica. Expliquei-lhe pacientemente, como se estivesse a dar uma aula de direito matrimonial a uma criança, que quando existe prova documental de adultério, quando uma das partes não trabalha há anos e quando se consegue demonstrar que o dinheiro conjugal foi usado para financiar a traição, a divisão de bens torna-se substancialmente menos equitativa. Os meus advogados estavam confiantes de que o resultado seria amplamente favorável à parte lesada. Eu não estava apenas a terminar um casamento, estava a executar uma estratégia jurídica milimetricamente planeada. O Tiago, ainda na soleira da porta, tentou intervir com um pedido de desculpas genérico sobre não querer causar problemas no casamento de ninguém. Nem me dignei a olhar diretamente para ele quando respondi que ele era irrelevante em toda aquela equação. Era apenas um instrumento que a Inês escolhera para destruir o próprio casamento. Acrescentei que, quando a situação se tornasse complicada para ela, ele seria o primeiro a desaparecer, porque homens como ele não assumem responsabilidades por mulheres casadas em processos de divórcio complicados. A expressão dele confirmou que eu tinha acertado em cheio. A Inês correu atrás de mim quando comecei a caminhar de volta para o carro, suplicando uma última oportunidade, falando em terapia de casal, em reconstruir a confiança. Parei e virei-me uma última vez. Disse-lhe que ela não tinha destruído apenas a confiança, tinha pulverizado 8 anos de vida em comum, tinha tirado para o lixo cada promessa feita no dia do casamento, cada momento íntimo que julgava ter significado. Ela destruíra tudo de forma deliberada e repetida, sexta após sexta, mentira após mentira. Eu não estava a acabar com nada, estava apenas a reconhecer oficialmente que ela já tinha destruído tudo há muito tempo. Entrei no carro, liguei o motor e conduzi sem olhar pelo retrovisor. Deixei-a ali, desfeita no meio da rua, enquanto Tiago observava da porta com um desconforto visível. Não senti triunfo nem satisfação, apenas um vazio estranho misturado com um alívio crescente. A parte mais difícil estava concluída. Agora era apenas uma questão de deixar os advogados fazerem o trabalho técnico e aguardar que a justiça seguisse o seu curso previsível. Enquanto conduzia de volta para casa, para o apartamento que em breve seria apenas meu, senti pela primeira vez em meses que conseguia respirar profundamente. O processo de divórcio foi exatamente como o planeei, cirúrgico, brutal e sem margem para sentimentalismos. Sem filhos para complicar a custódia e com um dossiê de provas irrefutáveis, a minha equipa jurídica transformou o que poderia ser uma batalha longa num massacre processual rápido. A Inês tentou jogar a cartada de vítima, alegando abandono emocional e pedindo uma pensão de alimento choruda para manter o estilo de vida que se habituara. Foi patético ver a tentativa dela de reescrever a narrativa, transformando as minhas horas extra no escritório, aquelas que pagavam os luxos dela, numa forma de negligência conjugal. A lei portuguesa, embora muitas vezes lenta, é bastante clara quando existem provas documentais tão robustas. Os meus advogados desmontaram cada argumento dela com a precisão de um bisturi. Apresentaram os registros de movimentos bancários que mostravam como ela dilapidava o patrimônio comum em benefício próprio e do amante, enquanto eu poupava e investia. O juiz não demonstrou qualquer simpatia por alguém que usava fundos matrimoniais para financiar estadias em hotéis boutique e jantares românticos com terceiros. A sentença final foi devastadora para ela, uma compensação mínima, correspondente apenas à sua contribuição efetiva, que fora nula nos últimos anos, e a perda total de acesso aos bens adquiridos maioritariamente com o meu rendimento exclusivo. 3 meses depois daquele confronto na rua, a Inês assinou os papéis finais. O rosto dela, antes sempre iluminado por tratamentos estéticos caros, estava agora marcado por olheiras profundas e uma amargura visível. Recebeu uma quantia que mal dava para arrendar um T0 na periferia de Lisboa durante um ano, se fosse frugal. Eu fiquei com o apartamento nas Avenidas Novas, o carro, as poupanças e, o mais importante, a minha dignidade intacta. Não senti pena.
A pena é um luxo reservado para quem comete erros inocentes, não para quem planeia a traição com a frieza de um estratega militar. Quanto ao Tiago, a realidade encarregou-se de lhe dar uma lição de humildade que nenhum confronto físico conseguiria igualar. A notícia do escândalo espalhou-se pelos corredores do Clube Elite como um vírus altamente contagioso. Lisboa é uma cidade pequena nos círculos certos, e a discrição é um valor apreciado. Vários clientes meus, que também frequentavam aquele ginásio, fizeram questão de solicitar a mudança imediata de treinador, citando desconforto com a sua falta de ética profissional. A gerência, preocupada com a reputação do estabelecimento, teve uma conversa séria com ele que resultou num despedimento discreto mas efetivo. Soube, através de conhecidos comuns, que a Inês tentou procurar refúgio nos braços dele logo após ser expulsa de casa. A resposta do Tiago foi previsível e cruel. Sem o dinheiro do marido rico para pagar os luxos, e com a sua própria carreira em risco devido à má publicidade, o grande amor evaporou-se instantaneamente. Ele rejeitou-a de forma terminante, deixando claro que a aventura só tinha piada quando era clandestina e financiada por outro. Agora que trazia bagagem pesada e problemas reais, ele não tinha qualquer interesse. A Inês descobriu da pior maneira que tinha trocado um parceiro de vida leal por um passatempo oportunista. Ela tentou contactar-me várias vezes durante as semanas seguintes. As chamadas eram bloqueadas automaticamente, mas as mensagens de voz acumulavam-se na pasta de spam, oscilando entre o arrependimento choroso e a fúria irracional. Ouvi apenas uma, por curiosidade mórbida, onde ela gritava que eu era um monstro por a deixar na miséria. Apaguei-a sem responder. A audácia de me culpar pelas consequências das suas próprias escolhas era a prova final de que eu nunca a tinha conhecido verdadeiramente. Ela não lamentava a traição, lamentava apenas ter perdido a rede de segurança financeira que eu lhe proporcionava. Enquanto ela lidava com a derrocada da sua vida, eu foquei-me metodicamente na reconstrução da minha. Vendi o apartamento onde tínhamos vivido. As paredes daquela casa estavam impregnadas de memórias que eu já não queria revisitar. Comprei um loft moderno na zona ribeirinha, um espaço amplo, industrial e minimalista, decorado apenas com o essencial. Era um recomeço limpo, sem fantasmas do passado a espreitar em cada canto. Voltei a treinar, mais longe do ambiente pretensioso do Clube Elite. Inscrevi-me numa box de CrossFit onde o suor e o esforço físico intenso serviam como terapia para purgar a raiva residual que ainda me corria nas veias. Comecei a fazer terapia para processar o trauma. Não porque me sentisse fraco, mas porque, como analista, sabia que ignorar um problema estrutural apenas leva a um colapso futuro maior. Aprendi a separar a falha de caráter da Inês da minha própria autoestima. O facto de ela ter escolhido trair não dizia nada sobre o meu valor como homem, mas dizia tudo sobre o vazio moral dela. Aos poucos, o cinismo que tinha desenvolvido começou a dar lugar a uma cautela saudável. Voltei a sair, a conhecer pessoas, mas desta vez com os olhos bem abertos, atento aos sinais que antes tinha ignorado deliberadamente. A vida de solteiro em Lisboa tinha um novo sabor, um misto de liberdade e clareza que eu não experimentava há uma década. 7 meses após o divórcio, encontrei a paz numa rotina disciplinada que jamais imaginei apreciar tanto. A minha vida, antes uma confusão de suspeitas e ansiedade controlada, transformou-se num mecanismo bem oleado de produtividade e bem-estar genuíno. O loft na zona ribeirinha tornou-se o meu santuário, um espaço onde cada objeto tinha um propósito e onde o silêncio não era opressivo, mas sim libertador. A terapia ajudou-me a desmontar a culpa residual, aquela voz irritante que por vezes sussurrava que talvez eu pudesse ter feito algo diferente. Agora sei que a traição é sempre uma escolha unilateral, nunca um acidente de percurso partilhado. Numa manhã de sábado, enquanto fazia as compras semanais num supermercado de produtos biológicos, um hábito novo que adquiri com a Filipa, uma arquiteta com quem comecei a sair há algumas semanas, o passado decidiu fazer uma última aparição não solicitada. Estava a escolher café quando a vi. A Inês estava no corredor dos produtos básicos, a empurrar um carrinho de compras quase vazio. A transformação era chocante. As roupas de marca tinham desaparecido, substituídas por peças genéricas e desgastadas. O cabelo,
antes tratado nos melhores salões da cidade, estava preso num rabo de cavalo descuidado, e o rosto sem maquilhagem revelava um cansaço profundo que nenhum filtro de Instagram conseguiria disfarçar. O nosso olhar cruzou-se por breves segundos. Vi nela o impulso de falar, talvez um cumprimento, talvez mais um pedido de desculpas ensaiado ou uma tentativa de despertar piedade. Mas o que eu senti foi surpreendentemente nulo. Não houve raiva, nem saudade, nem sequer satisfação vingativa. Foi como olhar para uma estranha com quem partilhei uma viagem de elevador há muito tempo. Fiz um aceno de cabeça educado, curto e definitivo, e virei costas, continuando a minha conversa com a Filipa sobre a melhor marca de café para nossa manhã de domingo. A Filipa percebeu a tensão momentânea e perguntou se eu conhecia aquela pessoa. Respondi com a verdade mais pura que alguma vez proferi. Disse que era alguém que eu costumava conhecer, mas que já não faz parte da minha realidade. Saímos do supermercado para o sol radiante de Lisboa e, enquanto carregávamos as compras na bagageira, soltei uma gargalhada genuína perante um comentário espirituoso dela. Foi nesse momento que percebi que a ferida estava cicatrizada. O fantasma da Inês e do Tiago tinha sido exorcizado não por rituais ou vinganças melodramáticas, mas pela simples e implacável passagem do tempo e pela construção de uma vida melhor. Soube mais tarde, através de terceiros, que a Inês continua a lutar para se manter à tona. Vive num quarto alugado, trabalha numa loja de retalho com horários rotativos e perdeu o contato com a maioria dos amigos que a incentivavam a viver a vida louca. A ironia é palpável. Ela procurava emoção e liberdade fora do casamento, e acabou prisioneira das suas próprias más decisões. Quanto a mim, aprendi que a lealdade não é negociável e que o autorrespeito é o ativo mais valioso que um homem pode possuir. Não precisei de destruir a vida dela ativamente, apenas retirei o suporte que sustentava a fantasia dela e deixei a gravidade fazer o resto. A minha vingança não foi gritar ou humilhar publicamente, embora a tentação tenha existido. A minha verdadeira vingança foi ser feliz sem ela, prosperar enquanto ela estagnava, e construir algo real sobre os escombros que ela deixou. Hoje, ao olhar para o rio Tejo da minha varanda, com um café na mão e a certeza de que a mulher ao meu lado está ali por quem eu sou e não pelo que posso pagar, sinto uma gratidão imensa por aquele talão de gasolina esquecido. Foi o preço de um depósito cheio para comprar a minha liberdade de volta. Às vezes, a pior coisa que nos acontece é, na verdade, a melhor oportunidade disfarçada de desastre. Esta jornada ensinou-me que a justiça nem sempre vem de um tribunal ou de um confronto direto. Muitas vezes, a justiça é apenas a consequência natural das nossas ações, o eco inevitável das escolhas que fazemos quando achamos que ninguém está a ver. A Inês escolheu a mentira e colheu a solidão. Eu escolhi a verdade, por mais dolorosa que fosse, e colhi uma vida que finalmente me pertence por inteiro. Não há vencedores num divórcio, dizem os cínicos, mas eu discordo. Vence quem consegue olhar-se ao espelho sem ter de desviar o olhar da própria consciência. E agora, pergunto-te a ti, que acompanhaste esta história até ao fim, se estivesses no meu lugar, terias tido a frieza de planear esta saída estratégica ou terias cedido ao impulso de explodir no momento da descoberta? A vingança silenciosa é um ato de justiça ou apenas uma forma mais sofisticada de crueldade? Deixa a tua opinião nos comentários, porque a linha que separa a justiça da vingança é, muitas vezes, apenas uma questão de perspectiva.